Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Mais uma parceria com o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br, há mais de uma década na internet e criador de dezenas de cursos na área de programação, do Delphi ao PHP. O colega Jailton cedeu para nós mais esta série de videoaulas que são aulas de demonstração da nossa formação completa em JavaScript. Se você quiser todos os detalhes e um preço mais do que especial, quase inacreditável para essa formação, acesse esse link aqui. É uma formação com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo e mais exercícios finais. Todo o conteúdo já está lá dentro do ambiente do curso. Então, se interessar, dá uma olhada nesse endereço aqui e vamos às nossas aulas de demonstração desta formação. Um excelente estudo a todos. Muito bem, pessoal. Então, nós falamos, em algum momento desse curso, nós dissemos que tudo no JavaScript ele é objeto, né? Tudo que se refere a JavaScript, ele é um objeto. E no começo desse curso, nós estudamos, mostramos, na hora que a gente estava estudando os tipos de dados, nós mostramos as strings como sendo um tipo de dado. Agora, nós vamos começar a estudar as strings, mas não como um tipo de dado, mas sim como um objeto. E para isso, nós vamos conhecer as suas propriedades e também os seus métodos. Então, você também pode chamar qualquer um dos métodos do objeto string em cima de uma string literal. JavaScript automaticamente converte a string literal em um objeto string temporário. Chama o método e então descarta o objeto string temporário. Então você também pode usar a propriedade string.length como uma string literal, beleza? Então, você deve usar strings literais a menos que você realmente precise, né, usar o objeto string, pois objetos string podem ter comportamentos inesperados. Vamos já ver esse negócio aí. Então vejamos as duas formas de nós criarmos strings. Então a primeira é atribuir uma string a uma variável. Então eu tenho, por exemplo, var str igual a string literal, valor qualquer, e nós temos então o objeto precedido de new. Então temos var, por exemplo, olha só, new string, e aqui nós temos string como objeto. Aqui nós temos uma string como uma variável, e aqui nós temos uma string como objeto. Então, como uma string é um objeto, vamos então agora, que é o objetivo desse curso, conhecermos os principais métodos para a string. Então o primeiro que a gente vai ver é o método char_at. Aqui nós temos o índice. O que esse método faz? Ele retorna o código do caractere ou o caractere de uma posição específica na string. O primeiro caractere da string ocupa o índice 0 e o último o índice igual a string length menos 1. É como se fosse uma array, certo? Temos também o code@, que você coloca aqui o índice. Esse método ele vai retornar a codificação Unicode da string que ocupa a posição definida no parâmetro do índice. O primeiro caractere da string também ocupa a posição 0 e o último é o tamanho menos 1. Temos o index_of, muito parecido com o array. O que ele vai fazer? Ele vai retornar a posição da primeira ocorrência da string definida no parâmetro valor procurado. Caso não encontre a string pesquisada, o índice retorna menos 1, igual, como se fosse uma array. O parâmetro opcional início serve para indicar a posição a partir da qual o índice procura deve ser iniciado. Quando esse valor é omitido, o valor padrão é o início da string, ou seja, o índice 0. Temos também o last index_of, retorna a última ocorrência da string definida no parâmetro valor procurado. Do mesmo jeito, o parâmetro início serve para indicar qual é o índice de procura deve ser iniciado. Quando o valor omitido é o início, então a string inicia do 0. Beleza? Temos ainda esse aqui, start with, valor procurado e posição. Define se uma string começa com os mesmos caracteres do parâmetro valor procurado. Retorna true ou false, conforme encontra ou não. O parâmetro opcional posição serve para indicar a partir de qual índice a procura deve ser iniciada. Então, quando esse valor ele é omitido, o valor padrão é o início da string, ou seja, índice 0. Entendido? Então, para que ele vai fazer aqui? Ele vai verificar se a string começa com determinado valor que a gente vai ver. E ends with é se ele termina, se ele termina com os mesmos caracteres do valor procurado.
retorna true ou false, conforme encontrado ou não. O parâmetro opcional posição serve para indicar a partir de qual índice, né, a procura deve ser iniciada. Quando esse valor ele é omitido, o valor padrão é o início da string, ou seja, índice 0. Temos também os includes, né? Includes valor procurado, posição. Determina se a string valor procurado pode ser encontrada dentro de outra string, retornando true ou false, conforme encontra ou não. Temos ainda aqui o concat, né? A função concat ela vai combinar texto de duas ou mais strings, retornando uma nova string. As alterações do texto de uma string não afetam a outra string. Você vai concatenar strings aqui com o concat. Temos também o local compare, né? Compara duas strings e define a ordem alfabética delas, retornando um número negativo, o número 0 ou positivo. Então é o seguinte, pessoal, ele vai comparar duas strings. Ele tem esse retorno aqui, ó. Negativo se a string 1 precede a string 2 na ordem alfabética. 0 se a string 1 e a string 2 possuem a mesma ordem alfabética. E positivo se a string 1 sucede a string 2 na ordem alfabética. Isso aí a gente vai ver daqui a pouco. Temos também o slice, que vai permitir criar uma nova string resultante da extração da parte de uma string, né, uma substring. O parâmetro início indica a posição a partir da qual a extração deve começar. O parâmetro opcional fim indica a posição final que deve parar. Temos ainda o split, cria uma array de substrings extraída de uma string. Temos ainda o método substring. Esse método, semelhante ao slice, permite criar uma nova string resultante da extração de parte de uma string. Temos o toLowerCase, retorna uma string igual à string original, mas com todos os caracteres em maiúsculo. E temos o toUpperCase, que retorna uma string igual à string original, mas com todos os caracteres em maiúsculo. Então esses são os principais os principais métodos aqui para o objeto string. Vamos agora então ver cada um desses de forma prática. Vamos lá então. Muito obrigado por terem assistido a lição até o final. Lembrando que essa lição foi cedida gentilmente pelo colega Jailton, com quem eu tenho uma parceria de mais de 10 anos para a revenda dos cursos de programação do colega Jailton. Lembro também que esta lição faz parte da nossa formação completa em JavaScript, que é uma formação completa em back-end para a web, porque ele aborda HTML, HTML5, CSS, CS3 e JavaScript. Tem muitos exercícios, muitos exemplos práticos, é uma formação bem completa e bem atualizada. Você tem acesso vitalício, suporte a dúvidas e, concluindo todo o conteúdo do curso, direito a certificado de participação. Sem dúvidas é o curso mais completo e prático de JavaScript que você vai encontrar no mercado. E aí você pode pensar, poxa, um curso completo com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo, mais exercícios práticos e de revisão deve custar bastante caro. E aí você vai se surpreender. Eu preparei para você que me acompanha aqui no canal no YouTube e somente através deste endereço aqui, uma promoção que beira o inacreditável. Tenho certeza que você não vai acreditar o valor tão reduzido, tão legal que vai estar nesse endereço aqui. Mas aproveite que é por pouco tempo e são somente para os 100 primeiros. Então, se você acessar esse endereço e o botão de inscrição estiver ativo, é porque ainda tem vagas no valor promocional. Tá legal? Aguardo vocês lá dentro do ambiente do curso. Tenho certeza que vocês vão aprender muito e numa área cada vez mais promissora, onde faltam profissionais que realmente dominam JavaScript, HTML5 e CSS3. Inscreva-se aqui no canal. Tem um botãozinho inscrever-se vermelho aí. Fazendo a inscrição, vocês vão ser avisados em primeira mão sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, está dando erro em algum exemplo que vocês estão seguindo, críticas, sugestões e, por que não, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar esse conteúdo, esta série de videoaulas, passando o endereço do vídeo para os seus amigos, colegas, conhecidos, compartilhando nas redes sociais. Quanto mais vocês compartilham, quanto mais acesso, mais lições eu trago para compartilhar aqui com vocês, tá legal? Um excelente estudo a todos e muito obrigado mesmo por terem acompanhado essa lição até o final e até a nossa próxima lição.